Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pelo privilégio, por estar aqui tendo essa oportunidade concedida por Deus para meditar na palavra do Senhor. E também o privilégio de ter você desse lado da telinha, né? Ouvindo a palavra do Senhor. Então, eu quero convidar você para uma leitura na segunda epístola do apóstolo Pedro, do capítulo 2 e os versículos 6 ao 9. Vamos ler. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Meus amados, nós vamos orar agora e eu convido você para orar comigo neste momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos agora pelo privilégio, pela oportunidade concedida. Fala conosco de uma maneira toda especial, dirige-nos em tudo o que nós vamos fazer e abençoa aqueles que estarão ouvindo, participando desse trabalho. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, aqui o apóstolo Pedro, ele, nesse trecho da sua segunda epístola, ele está falando a respeito dos falsos mestres que já naqueles dias incomodava o arraial do povo de Deus. E ele vai aqui enfatizar que esses homens, eles serão julgados por Deus no dia do juízo final. E ele também dá aos seus leitores exemplo de como Deus castigou os ímpios no passado, ele também o fará no presente. Esse é o assunto deste capítulo 2. Agora, ele diz algo no verso 6 ao 9 que Deus colocou no meu coração para nós meditarmos um pouquinho. E o que ele diz aqui? Ele diz que Deus, ele condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra. Diz que Deus reduziu essas duas metrópoles, não é? Porque a destruição não foi apenas em Sodoma e Gomorra. É citado Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. É que Sodoma e Gomorra eram metrópoles, né? Eram capitais. Então ele diz que elas foram reduzidas à cinza e foram colocadas por Deus para exemplo aos que vivessem impiamente. Então, nesse primeiro ponto da nossa meditação, observe que
a destruição de Sodoma e Gomorra, além do juízo divino naqueles dias, ela teve como objetivo da parte de Deus colocar essas duas cidades na sua destruição como exemplo para quem? Para quem vivesse impiamente. Então, toda a pessoa que vive impiamente, quer dizer, que tem uma vida sem Deus, uma vida de indiferença às coisas de Deus, uma vida voltada para o mundanismo, para o pecado, ele receberá o juízo de Deus e eles devem olhar para Sodoma e Gomorra e devem saber que o mesmo acontecerá com eles. Essa é a realidade bíblica. Então está escrito que essas duas cidades, elas foram deixadas, reduzidas a cinzas e ficaram para exemplo aos que vivessem impiamente. Então, a partir de Sodoma e Gomorra, o exemplo seguiria por todas as eras, as gerações, né? E claro, serve para a nossa geração também, como Deus trata a impiedade. Diz que Deus condenou Sodoma e Gomorra à subversão. Subversão significa destruição, significa queda, significa ruína, significa derrubar, né? Deus derrubou tudo, Deus destruiu tudo, Deus levou Sodoma e Gomorra à ruína. Por quê? Por causa dos seus pecados. Agora, um ponto que merece a nossa meditação, e até um pouco mais demorada, é que Pedro, ele diz que Deus livrou o justo Ló. E ele começa dizendo assim, ó, ele livrou o justo Ló. Então, Ló, ele é chamado aqui de justo. Olha que coisa, o justo Ló. Ele poderia ter dito assim, e Deus livrou Ló. Mas ele diz, Deus livrou o justo Ló. Então, Ló era um homem justo. Ló era um homem reto. Ló, ele se destaca em meio àquela geração que eram injustos. E a Bíblia diz que ele livrou o justo Ló. Então, Ló, ele foi salvo. Ele ficou livre daquela destruição. Nós conhecemos a história que o anjo de Deus vai lá e Ló é resgatado juntamente com as suas filhas. Mas o importante aqui é que está frisado de que ele foi livre pela sua justiça. Ele livrou o justo Ló. Então Ló, perdoe, Ló, ele era um homem justo. Ló, ele era um homem justo. E outra coisa que merece a nossa atenção é que ele diz assim que Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Olha, o que nos impressiona é isso aqui também. Diz que Ló, ele estava enfadado. Ora, enfadado significa chateado, aborrecido, entediado. Por quê? Porque o seu enfado, o seu tédio, o seu aborrecimento era justamente
por causa da vida dissoluta dos homens abomináveis. E por quê? Porque Ló era justo. E o justo, ele não tem prazer na impiedade. O justo, ele é incomodado pela impiedade. O justo, ele se sente enfadado pela injustiça. Por quê? Por ele ser justo. Então, o caráter justo de Ló não permitiu que ele aceitasse, né, assim, tranquilamente, aquela situação. Aquelas atitudes pecaminosas, elas incomodaram, elas cansaram a Ló. Aí, meu amado, meu irmão, minha irmã, nós estamos cercados de impiedade. Hoje, por causa da mídia, toda a impiedade do mundo até, ela vem ao conhecimento das pessoas. E claro, também vem ao nosso conhecimento. Então Ló, eu agora encontrei a palavra certa, ele não ficou passivo. Ele não ficou sem reação diante daquela impiedade. Não, pelo contrário. Ele ficou enfadado, aborrecido, entediado. Aí eu fico pensando assim, que nós que somos crentes, nós que somos justificados em Cristo Jesus, nós também precisamos ter um sentimento igual ao de Ló. A impiedade do mundo, ela deve nos incomodar, ela deve nos enfadar, ela deve nos aborrecer, a tal ponto que devemos, além de pregar o Evangelho, porque o Evangelho chama os homens ao arrependimento, nós devemos evitar o mesmo caminho. Então, meu amado, minha amada, a palavra de Deus, ela é corretiva e ela é preventiva. Então, por prevenção, nós temos que continuar dizendo não ao sistema pecaminoso. Nós ainda precisamos ter forças para mudar de canal quando a impiedade aparece diante dos nossos olhos. Entendeu? Seja através de filmes, seja através de novelas, seja através de programas de entretenimento. Ao percebermos a impiedade, nós temos que nos afastar. Por quê? Porque aquilo deve nos incomodar. Você está entendendo? Se o pecado não nos incomoda, não é um bom sinal. É um sinal de passividade. É um sinal de que a nossa mente não está percebendo a maldade. É sinal de que não estamos rejeitando o mal. Então nós temos que tomar essa posição que é pessoal e deve fazer parte da minha vida e da tua vida. Não é? Independente das orientações que recebemos. Por quê? Porque Ló, ele estava enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Muitos crentes de hoje, eles dirão que Ló não tinha nada a ver com a vida deles.
não é? Muitos crentes de hoje dirão que Ló tinha que viver a sua vida e deixar para lá. Mas como que vai deixar para lá? Ló era justo. Você entende? É o caráter cristão que nos incomoda. Na realidade é o Espírito Santo. Se é que ele habita em nós, diz a Bíblia, então é ele que toca o nosso caráter, que é um caráter que agora está sendo passo a passo transformado no caráter de Cristo. Então deve haver atitudes contrárias ao sistema maligno, tá? Aqui não é uma defesa para que se ataque pessoas, mas a maldade deve ser rejeitada, o pecado deve ser rejeitado. Então nós temos que renunciar. Ser crente é exatamente isto, sob pena de sofrermos aí uma disciplina mais severa da parte do Senhor. Então diz que Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Bem, Ló, ele estava enfadado. Por quê? Porque, Pedro vai dizer aqui no verso número 8, porque ele, este justo, habitando entre eles, entre os cidadãos, né, de Sodoma e Gomorra, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Observe a ênfase, justo, e a ênfase na justa, alma justa. Então diz que ele afligia a sua alma justa. Você sabe o que é afligir? Afligir é torturar, é causar tormento, é angustiar. Então Ló, a cada dia, ele afligia a sua alma justa. Por quê? O verso diz, pelo que ouvia, ou pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ouviu? Ele via a injustiça sendo praticada. E além disso, ele também ouvia a respeito das más obras daqueles homens. E isso fazia com que ele afligisse a sua alma. Então ele ficava atormentado, angustiado. Você entende? Esse sentimento de Ló deve ser o sentimento do crente, individualmente e da igreja coletivamente. A questão não é querer ser mais santo do que o outro. Não existe isso. A questão, meu amigo, é mais grave. É ter um sentimento de repulsa pelo mal, que deve ser natural na vida de qualquer crente. Aqui não está envolvido estatuto de igreja nenhuma. A questão aqui não é opinião desse teólogo, daquele teólogo. E não, aqui é a palavra de Deus. Só podemos aceitar ou rejeitar. E se formos inteligentes, nós devemos aceitar essas orientações. Então diz que Ló, nessa situação tão terrível, Deus tomou a decisão de livrá-lo. Deus ouviu a oração de Abraão e Deus achou por bem livrar o justo Ló. E Deus enviou lá 2 anjos para livrar a Ló.
Na realidade, através de Ló, deveria vir toda a família. Mas os genros não creram, a mulher duvidou no caminho, e apenas as duas filhas e Ló, eles escaparam. E Pedro deixa bem claro que esse escape, o anjo até disse a ele, Ló, escapa-te por tua vida. Esse escape, ele veio porque Deus sabe livrar da tentação os piedosos. Tentação aqui não é aquela tentação que nós somos tentados. Tentação aqui é provação, né? Tentação aqui fala da provação que viria com a destruição da cidade. Então diz que Deus sabe livrar das provações os piedosos. Bem, isso nos leva a afirmar que Ló, ele também era piedoso. E o que é piedoso? Benigno, misericordioso, né? O dicionário ainda define como crente. Ló, ele era crente. Ló, ele confiava em Deus. O Deus do seu tio, lembra? Abraão era tio de Ló. É verdade que Ló escolheu ir para Sodoma, pelos campos que ele viu, bonito, e ele também tinha muitos animais. Ele fez aquilo que qualquer pessoa faria. Abraão deu a ele uma opção, ir para um lado ou para o outro, e ele escolheu Sodoma, claro. Agora, a sua escolha não envolveu maldade de caráter, até porque lá ele ficou sofrendo pelo que ele via lá dentro da cidade. Alguns tentam até incriminar Ló, que escolheu erradamente, que não sei o quê. Ora, Ló ficou com uma opção, escolher de um lado ou de outro. Foi dada a ele a opção de escolher primeiro, e ele escolheu, ele viu uma certa prosperidade ali. Isso não significa que ele era amante do pecado, e não era, ele era justo. Ele era justo. Então Deus o livrou exatamente por isso, porque ele era piedoso. Então diz a Bíblia que Deus sabe livrar o piedoso. Agora, diz aqui, e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Ouviu? Então Deus sabe livrar o piedoso e sabe também reservar o injusto para o dia de juízo. Quer dizer, Deus separa o injusto para tratar com ele no dia do juízo. Dia do juízo final, o último juízo a que os homens serão submetidos. Então, meu amado, essa palavra nos leva a pensar e a ponderar e avaliar, ou até repensar a nossa visão a respeito do pecado. Por quê? Porque está escrito que Ló afligia a sua alma pelo que via e ouvia. Ouviu? Então o que ele viu e o que ele ouviu sobre as obras más, ele viu eles pecando e também ouvia que eles pecavam. E ele avaliou, por quê? Porque ele tinha uma visão correta do que é pecado. Você está entendendo? Nós que somos crentes, precisamos ter discernimento pessoal do mal. E só a Bíblia que nos dá isso. Daí o valor do ensinamento bíblico. O valor da meditação na palavra de Deus. Nos leva a uma santidade coerente, bíblica. Ninguém deve sair por aí inventando pecado. Entendeu? Nós temos que ter condições de avaliar. A Bíblia diz que o sacerdote, o papel do sacerdote, é ensinar
a escolher o puro do imundo, a separar o puro do imundo, o que serve e o que não serve. Assim como Deus separará no futuro os que servem a Ele e os que não servem. Então esse discernimento, essa capacidade, ela vem pelo ensinamento da palavra de Deus e pela prática da palavra de Deus. Agora, observe você que me ouve, a responsabilidade de um pastor, de um ensinador. Qual é o papel dos nossos ensinadores? A não ser ensinar o povo a discernir o mal daquilo que é ruim, o puro daquilo que é impuro. Você entende? Então, a grande realidade é essa. Então, que Deus nos ajude. Nesses últimos dias, com o avanço da tecnologia, a mídia na TV, no celular, né? Em cada casa, quer dizer, nós estamos expostos à maldade do mundo. Então, cabe a cada crente individualmente escolher a Deus, escolher as coisas de Deus. Foi o que Ló fez. Ele ficou angustiado. Deus o livrou. Nós precisamos nos angustiar a cada dia em relação ao pecado do mundo. Nós temos esse reality show aí, que eu não vou nem pronunciar o nome, que um crente que tem discernimento, que realmente almeja o céu, que sabe o que é o mal, que teme a Deus, não assiste, não participa. A Bíblia diz que as coisas ímpias que os homens praticam, até comentá-las é torpe, ou seja, até atormentar é nojento. A Bíblia diz que não devemos nem comentar a sujeira que os ímpios cometem. Isso é santidade, meu amigo. Você está entendendo? Então, é fundamental que eu e você busque a Deus para resistir a este mal, para resistir a essa avalanche de imundícia que é despejada nos nossos lares. E ainda mais agora com a pandemia, a maior parte do tempo nós ficamos em casa. Então nós temos que resistir ao mal. Você tem na mão o controle da TV, mas mais do que o controle, você deve ter uma alma enfadada com tudo isso que é pecaminoso, tudo isso que é sujo. E nós devemos, inclusive, ter uma qualidade, o melhor em nossas reuniões da igreja, para que a igreja seja o lugar que nós nos sintamos livres em Cristo. Deus tem que operar em nosso meio. Nossos programas de TV evangélico, até as nossas lives, elas devem ter qualidade. Nós temos que dar opção para aquele que é santo. Você está entendendo? O crente precisa de alimento, alimento puro. A Bíblia diz: desejai como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele, pelo leite racional, vades crescendo. Então eu quero leite racional. Então quem deseja o leite racional não falsificado, não vai assistir qualquer coisa. Exige critério. Entendeu? A minha alma, ela tem sede de ti, ó Deus, diz a Bíblia. Então não é qualquer coisa. Então você ore, porque cabe a nós, pastores,
filtrar. Nós, é que diz a Bíblia, somos despenseiros de Deus. A partir desse que vos fala, nós, pastores, somos despenseiros de Deus. Nós vamos lá na despensa pegar o alimento para você que é ouvinte. E eu tenho que dar algo muito superior a isso que o mundo está oferecendo aí. Então é momento decisivo, né? É momento que o Salmo 23 é uma bênção, mas o Salmo 101 também é uma bênção. Você entende? A palavra de Deus tem filhinhos, mas a palavra de Deus também tem: vigiai, olhai e orai. Então nós não podemos ser simples. Nós temos que ser simples como a pomba, mais prudente como a serpente. É momento decisivo. É algo pessoal. Você tem uma vida espiritual. Você come qualquer coisa? Na tua casa você aceita beber qualquer coisa? Quando você vai no mercado ou na feira, você vai na banca de tomate, por exemplo, você joga dentro da sacola ou você apalpa para ver como ele está? A fruta, você não dá uma olhadinha para ver se ela está podre? Ou você vai pegando e vai jogando dentro da sacola? Assim são as questões espirituais. É momento de filtrar tudo o que a mídia tem nos oferecido. Tudo. Meu amado, que Deus nos ajude. Não é? Que Deus, que a Bíblia diz que Deus sabe livrar da tentação os piedosos. Deus sabe. Se optarmos por uma vida piedosa, de temor a Deus, de aperfeiçoamento e tudo mais, nós seremos livres. Agora, Deus sabe reservar os injustos para o dia de juízo. Foi o que ele fez. No caso aqui, Sodoma e Gomorra. Reduziu a cinza. Entendeu? Que Deus nos ajude. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e certamente Deus te ajudará. Meus amados, graças a Deus por essa palavra que Deus colocou no nosso coração e permitiu que eu repartisse ao teu coração. Agora eu vou orar, tá certo? Eu quero que você ore comigo e após a oração nós vamos ouvir duas irmãs. A nossa irmã Rosimeire, ela vai louvar o nome do Senhor e logo depois eu estarei fazendo uma chamada para a irmã Laudiceia, tá certo? Para evitar algum problema de áudio depois, eu vou orar agora, dar a bênção final agora e avisá-los, né, antes de tudo, que o nosso próximo encontro é domingo às 8h30 na nossa igreja, Rua Vandergóis 289, Vila Penteado. Rua Vandergóis 289, Vila Penteado, Parque Pedroso. Por quê? Porque às 8h30 da manhã é a ceia do Senhor. Você está convidado a participar conosco, tá bom? Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra, obrigado pela presença dos teus filhos assistindo, participando. Dê a eles a tua bênção, nos guarda neste mundo vil, nos santifica pela tua palavra, nos ajuda, ó Pai amado, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu amado, nós oramos, então, olha, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com cada um dos irmãos. Amém? Mas eu gostaria agora, me veio em mente, de fazer uma oração por todos aqueles que estão enfermos, que estão participando. Se você quer essa oração, diga um amém aí, e eu estarei fazendo mais uma oração. Essa primeira foi uma oração de agradecimento pela palavra, mas eu quero orar também por você, quem sabe um problema difícil, uma enfermidade. Nós vamos orar também pelo senhor João. O senhor João, ele é um senhor de 75 anos, ele está muito enfermo, ele está com problema de respiração, está internado, né? Nós vamos orar também pelo pai da nossa irmã Priscila Michele, que ele se chama Osmar, também ele está enfermo. E os demais, né? Todos os enfermos aí que estão em recuperação, estão hospitalizados, para que Deus os ajude. É um momento difícil, é um momento que nós precisamos mesmo levar a sério o orar uns pelos outros. Eu vou orar por você agora, tá? Meu Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós levamos na tua presença as necessidades que estão sendo manifestas nesta noite. Pai querido, o Senhor Osmar, usa de misericórdia com aquela vida, o Senhor João também. Pai querido, visita esses corações. Toca, meu Deus. Não há coração apertado, não há coração duro para ti. Ore por aqueles que estão hospitalizados, angustiados, temerosos, aqueles que estão com medo, aqueles que estão, ó Deus, também enfadados com a maldade, a violência, todo o mal deste mundo. Dê a eles o caminho, Senhor, usa de misericórdia. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, então, vamos lá. Primeiro a irmã Rosimeire e depois a nossa irmã Laodiceia. Vamos ver aí a irmã Rosimeire. Paz do Senhor, pastor Silvio, paz do Senhor a todos os irmãos. Amém, irmã. Amém. Glória a Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu subirei. Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cegado pelo medo, tu és fiel, meu Pai.
ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente te descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu. Oh, Jesus. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo eu te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Glória do Santo Nome. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente te descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu. Amém. Agradeço a rica oportunidade de não. Amém. A paz do Senhor. Amém, irmã. Vou louvar o Senhor Jesus com um hino bastante conhecido que todos possam louvar juntamente. Um grande mar está à sua frente, problemas e tantas aflições estão ao seu redor. Você pensa que não há uma saída. Olhe para o Senhor, dele vem o teu socorro. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová.
Não se desanime. Hoje Deus fala com você. Sou um Deus tremendo e poderoso. Vim aqui lhe socorrer, ó filho querido. Derramarei sobre você da minha graça e do poder do meu Espírito, e você vai vencer, vencer. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho, a vitória vai chegar. Então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho, a vitória vai chegar. Então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, não sei se o som está bom, mas Deus abençoe a cada um e até domingo, se Deus quiser.